paciente, a gente não vai trabalhar o psicólogo em si, você está lá, ele vai trabalhar tipo as dificuldades dele, da vida dele. Dependendo se isso interfere no processo de doença. Aí pode ter aquela Se isso terapia. interfere no processo de doença, a gente pode... porque, assim, quando a gente trabalha no hospital, a gente tem um olhar e uma escuta clínica. Por isso que eu sempre digo que a clínica, a estágio na clínica é muito importante. Para qualquer área que você for trabalhar, tanto organizacional, como hospitalar, como escolar, qualquer coisa. Porque é que dá uma base da escuta, é que dá uma base do olhar. Então, se esse processo de vida, do dia a dia, de comportamento, de ações, interfere no adoecimento, ele vai colocar isso para a gente. E a gente vai trabalhar com eles, né? Porque a gente não faz uma psicoterapia longa, que a gente faz em consultório. A gente faz psicoterapia breve. Aqui a gente utiliza a técnica da PB, que é a psicoterapia breve. É você trabalhar os fechos, né, que estão ali emergentes no momento. Então, se nesse momento é internação, o que está tendo dificuldade nessa internação? Se é um paciente que tem um controle da vida da casa de todo mundo, ele que paga as contas, ele que faz isso, ele que faz aquilo, ele é o provedor da casa, então isso vai interferir no processo pessoal dele, né? Como é que ele vai controlar as coisas? Como é que ele vai dominar as coisas se ele está internado? 20 dias, 25 dias, né? Já chegou o caso de esposos não terem nem a senha do cartão porque não sabe, porque ele não dá. Então tudo isso interfere. Então a gente vai percebendo, a gente vai escutando, vai trabalhando com eles, junto com a família, porque isso mexe na dinâmica familiar, porque a família fica perdida. Quando um paciente assim, a família fica sem saber o que fazer, fica perdida, né? E é uma coisa que a gente sempre coloca para eles, se está hospitalizado, mas tem que aprender a delegar. Não tem como socializar aqui. Então, o que você tem que fazer? Quem é que o senhor confia? Quem é que pode fazer isso por você? Ah, fulano. Então tá. Delega isso para fulano, delega isso para cicrano. Tentar administrar. É assim que a gente coloca. Desse jeito, só não vai sair nem tão cedo. Porque o nível de estresse aumenta, né? Porque a preocupação externa com as coisas é muito grande, o nível de estresse aumenta. Não consegue focar no tratamento. Se é um diabético ou hipertenso, altera. Não vai baixar nunca a pressão, não vai baixar nunca a glicose. Então, tudo isso dificulta o processo. Então, se são situações pessoais que interferem no processo do adoecimento, a gente vai trabalhar. Lógico que não tanto como um processo prolongado, como um consultório, mas a gente consegue plantar uma sementinha e deixar uma inquietação, né, de uma reflexão de alguma coisa, e a gente vem, traz a família e trabalha com isso. É difícil de uma hora para outra, mas às vezes o processo de adoecimento dá um choque, e vê que eles não são eternos, que eles podem adoecer também. Que eles não podem ter o controle de tudo, porque quem tem controle de tudo nunca acha que vai adoecer ou que vai acontecer alguma coisa. Mas vamos lá, na pergunta. O objetivo do trabalho O nosso objetivo aqui é trabalhar com a questão da saúde mental, né? E, na medida do possível, trazer reflexões e trabalhar com a questão emocional do paciente internado, né? Porque às vezes você está bem e esse estar bem não quer dizer que você já estava bem por muito tempo. Aí você se interna, existe uma internação, então você tem um corte da sua vida lá fora e passa a ter uma outra realidade aqui dentro, né? Então nosso objetivo é isso, é trabalhar com a família, trabalhar com o paciente, trazendo processos de reflexão, né? Trabalhando com a dor, trabalhando com o sofrimento, tentando trabalhar com a equipe, que é muito difícil, mas eu acredito que o nosso objetivo aqui mesmo é trabalhar essa questão e tentar trazer a saúde mental e aliviar a dor e o processo de internação aqui dentro do hospital. E qual a forma de trabalhar? Como eu falei para vocês, né? Então, assim, quando a gente trabalha aqui, a gente utiliza a psicoterapia breve como forma de assistência, né? E quando a gente trabalha com a PB, a gente vai nos fechos, como eu te disse. Então, assim, o paciente traz para você.
Então, quando ele traz corpos, é isso, vou pegar. Tanto e no aí, paciente como na família. tanto paciente como a família. Você trabalha também com a psicanálise? Não, eu sou gestalterapeuta. É, a minha formação é gestal. Eu comecei a psicanálise. A cognitiva também? Ainda não. Eu estava querendo fazer uma formação em cognitiva, mas não consegui, assim, me organizar para poder fazer. Mas tem a ver, assim, né, com o hospital lá também? Tem. Assim, a cognitiva está trabalhando muito dentro do hospital. Mas a gente aqui em Alagoas, eu vejo muito pouco. Ou você trabalha com a PP, ou você trabalha com a psicanálise, né? E assim, cada um com suas particularidades, eu prefiro trabalhar com psicoterapia breve. E a gestalterapia me ajuda muito dessa forma. Porque eu acho até a própria formação, a forma de olhar, a forma da gente Percebi que ouvir. você trabalhava com a... Então assim, eu me decepcionei um pouco de psicanálise, vou mentir. Não era, eu costumo dizer que a abordagem nos escolhe, né? A gente que escolhe a abordagem não. Eu fui escolher psicanálise, a psicanálise não me escolheu. Então quem me escolheu foi a Gestalt. Então eu gostei, fiz 2 anos de formação com Lenise no CCH, aí virei monitora dela, depois virei supervisora dela, atendi na clínica dela um tempo. E aí, por questões pessoais, eu me afastei da clínica, mas estou me organizando para voltar para lá, né? É minha casa, eu sempre digo, lá é minha casa, então estou me organizando para voltar para lá. Então, assim, a forma da gente ver da gestalterapia ajuda muito a trabalhar dentro do hospital. A cognitiva, eu acredito que Rio, São Paulo, Belo Horizonte, o Sul, eles têm uma corrente muito mais forte. Bahia, uma corrente muito forte. Fortaleza, não, João Pessoa, eles têm uma corrente muito forte. Né? Mas que o pessoal utiliza muito ainda em clínica, para trabalhar com questões, que eu percebo, situações psiquiátricas, e às vezes a psicoterapia mais prolongada, ela demora um tempo maior. Então, quando você trabalha com a cognitiva, com um transtorno de pânico, uma depressão, ou outro tipo de fobia, um toque, alguma coisa assim, eles têm uma forma de trabalhar diferenciada e mais emergencial. Isso não quer dizer que depois você não possa fazer uma terapia mais prolongada, entendeu? Eles têm exercícios, eles têm umas atividades, então tudo isso é que você vai convivendo com aquilo, principalmente o toque, se você tem toque. Então você vai, todos os dias existem exercícios que você vai fazendo, todo um trabalho que você vai fazendo, você enfrentar esse medo, principalmente o toque são vários, né? Então tem pessoas que têm obsessão por limpeza. Então eles vão fazendo um trabalho para que você não tenha aquela sujeira como inimigo. Mas lógico, com psiquiatra, com medicação, porque é o que eu sempre digo, só a terapia em casos psiquiátricos não resolve. Só não resolve. Tem que ter um trabalho conjunto, tem que ter uma medicação, porque a medicação vai suprir a falta de alguma coisa cerebral, que ali ela vai agir, você trabalhando em conjunto, aí você tem uma resposta positiva. Se você não trabalhar, não tem como. Por exemplo, paciente psiquiátrico internado em surdo, não tem como a gente atender. Como é que você vai atender um cara que está na paranoia? Que está vendo coisa, que está ouvindo coisa, que está viajando, né? E não tem como. Ou você entra no... Aconteceu, eu trabalhei 2 anos no HGE. Então, assim, vinha muito paciente já em início de surto. Então, tinha que eu tinha que entrar no surto, né? E esse tá vendo o quê? Onde é que tá? Então, eu tinha que tentar visualizar o que ele estava visualizando e entrar na história dele. Então, aí a gente, junto com o serviço social, a gente olha, não tem condições. Ele está entrando assim, não tem como a gente dar resposta aqui. Tem que entrar com a medicação. Se é o paciente já teve história de internação, tem que ver como é que faz. E aí muitas vezes iam para os Guarramalho, porque tem um convênio, né, que é do Estado, aí ia para lá, a família já acompanhava. Aconteceu, assim, uns 4 ou 5 atendimentos que eu fiz lá na HGE, que me preocuparam muito, que eram adolescentes, 14, 15 anos, me chamaram muita atenção. E eu não sei se tem alguém aqui, desculpe, assim, elas eram a mãe, aquelas evangélicas fervorosas, sabe, extremamente fervorosa mesmo, que me preocupava. E o que é que acontecia? Ela com 14, 15 anos, em pleno desenvolvimento sexual, em plena erotização, porque vem o desejo que é natural, que é normal. Quem é que nunca passou por 14, 15 anos pelos conflitos que existem? Você vai conversar com uma mãe dessa, que acha que tudo é do demônio, que tudo é ruim, é castigo.
Então, assim, ela vinha os desejos, ela não sabia administrar, não tinha com quem conversar, reprimia, e a mãe dizia que era castigo, que era castigo, que era castigo, e aí começava a surtar. Que Deus estava falando com ela, e que dizia que aquilo que era sujo, que era nojento, que ela não podia sentir aquilo, e ela vinha nas punições, e aquilo começava a preocupar muito. E aí vinha, aí a mãe chegava com a Bíblia debaixo do braço, sabe, e às vezes achava que um atendimento ou um tratamento não ia surtir efeito. Aí eu dizia assim, mas na Bíblia não tem dizendo que Jesus não disse, faça que eu te ajudarei? Então, assim, para ela poder estar bem, você não tem que levar ela para alguém para poder ajudar. E Jesus lá de cima vai ajudar essa pessoa que vai ajudar ela. Então era a forma como às vezes eu tentava administrar aquilo e entrar, entendeu? Porque senão se eu fosse entrar... Isso, né? Eu não estou criticando, porque assim, tem católicos também, mas o que chegava muito lá eram as mães com a Bíblia debaixo do braço, com as crianças. Eu ficava horrorizada, meu Deus do céu. Né? Mas é a forma como era criada, né? Muitas vezes essas mães se convertiam por situações de família. O marido era alcoólatra, o marido traía, o marido era isso, o marido era aquilo. Então a forma que ela tinha de fuga era a religião, que ali ela entrava na igreja de manhã, saía de noite, não via o que o marido via, não fazia, entendeu? Era o conforto que elas tinham. E para elas tudo era ruim, tudo era pecado, tudo era isso, tudo era aquilo. Então as meninas, em plena sexualidade, aflorando, tentando se descobrir, porque é a fase que a menina se descobre, né? Que tem um paquerinho, alguma coisa. Se tá com um paquerinho, ele fala alguma coisa, então pra ela era uma coisa suja. Ela, você usar, você isso, você aquilo, então a cabecinha delas começava a dar nó. E aí elas começavam a surtar. Teve uns 5 casos que eu atendi lá assim, e me procuravam muito. Se fosse pra fazer uma pesquisa, se eu tivesse mais tempo lá, se tivesse trabalhado lá mais tempo, ia dar uma pesquisa interessante, sabe? Porque era muito específico. Então, assim, me assustava um pouco, assim, meu Deus do céu. Mas tem em consultórios, assim, a coisa, meu Deus, como é que isso existe? Existe. Histórias que a gente acha que nunca vai existir, mas que existem. Histórias tenebrosas, histórias de muita dor, histórias de muito sofrimento, que a gente não imagina olhando para a pessoa que ela vivenciou determinada situação, sabe? Mas às vezes é muito gratificante. Quando a gente consegue ter uma resposta, ter um retorno, é maravilhoso. Aí vamos lá, próximo pergunta. E a forma que vocês recebem apoio aqui? Vocês recebem apoio? Apoio em que sentido você quer saber? Apoio psicológico, apoio dos funcionários também. Não, a gente não tem apoio psicológico. É da instituição. Assim da gente Constituição, né? Existe o Recursos Humanos, que o Recursos Humanos, ele faz essa questão de encaminhamento. Se tem um funcionário que não está bem, alguma coisa assim, então eles vão para Recursos Humanos e eles encaminham para uma outra situação. Acontece de, às vezes, estar um paciente, um funcionário que passa mal e se interna. Então, aí as meninas chamam e aí a gente vai ver. Então, a gente atende e aí vê que é uma situação de estresse no ambiente de trabalho. Né? Junta a família, problemas da família e ambiente de trabalho. Já aconteceu de eu conversar com a Chile, que é a coordenadora de recursos humanos daqui. Eu disse, olha, Chile, aconteceu isso, eu teve esse paciente, essa pessoa, assim. Eu disse, olha, ele já veio aqui comigo antes, já conversou, ele precisa de um acompanhamento, mas ele não vai. Né? Então, essa questão dessa troca a gente faz com recursos humanos. Quando a enfermagem tem alguma coisa, às vezes elas nos procuram, mas não como um profissional em si, mas como uma pessoa que pode ouvi-la de uma forma sem criticá-la. Né? Porque se você vai conversar com a chefe de enfermagem, ela tem um comportamento, não vai conversar com o médico. Né? Então, às vezes, é a gente que está ali, chama, já aconteceu algumas vezes. Ou então, até de eu perceber que a pessoa não está bem, eu disse, fulana, está acontecendo alguma coisa? Você está bem? Quer conversar? Se não quiser, não tem problema, mas eu estou com solução quando você precisar. Então, depois ela vem, conversa e coloca, entendeu? Mas o apoio, assim, da gente estar aqui com eles, não. Porque até o Recursos Humanos faz muito desse papel, dessa